Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje então para a gravação de um vídeo muito importante, quem sabe o mais importante do canal. Então, nós vemos que há um bom tempo, temos canais aí no YouTube que ensinam que Cristo, o Filho de Deus, ele não pode ser adorado e que ele não tem divindade, mas ele é só uma criação. E também tem canais que ensinam, que o Evangelho de João é imundo e herético. Nós sabemos, muitos aí que vão ver o vídeo sabem de quem eu estou falando, de quem são essas pessoas que falam isso, que pregam isso contra o Evangelho de João e contra a divindade de Cristo. E eu vou provar nesse estudo, peço que você tenha paciência, vou fazer o mais rápido que eu puder, tá? Mas eu vou provar nos profetas, nos salmos e nas epístolas de Paulo que Cristo, ele tem divindade sim, e que o Evangelho de João é coerente sim. Amém? Então, vamos começar então. Primeiramente eu gostaria de ler Gênesis 1, no verso 26, vai dizer primeiramente uma coisa interessante, que às vezes as pessoas podem passar batido e não notar. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Você prestou atenção que no verso 26 diz, façamos o homem? Você vê que não é um, mas dois. Você vê no plural. Façamos. Então aí já começa a se encaixar com o que está escrito no Evangelho de João. Mas isso é só o começo, vamos lá. Já adianto que independente da pronúncia que você fale, independente se você fale Altíssimo, Eterno, Criador, se você chame Cristo de Jesus, Yahusha, Yeshua, Yehoshua, independente. Isso é o que menos interessa nesse estudo. Mas nós temos que entender a divindade de Cristo. Amém? Então, quando eu usar palavras aqui, não me menospreze por causa disso, mas analise a Escritura com o coração aberto. Amém? Isaías, no capítulo 44, no verso 6, diz o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Você prestou atenção nas palavras Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e quando ele diz, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus? Prestou atenção nisso aqui no profeta Isaías, no capítulo 44, no verso 6? Eu sou o primeiro e sou o último? Aonde que nós vamos encontrar esse mesmo ser falando isso? Vamos para Apocalipse 1. Irmãos, primeiramente vemos que no capítulo 1, no primeiro verso de Apocalipse, nós vemos que diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Perfeito? Então Apocalipse, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele revela para João em espírito. Ele levou João em espírito no tempo futuro para mostrar as coisas que irão acontecer, para nós estarmos cientes. Perfeito? Lembra que em Isaías 44 diz, eu sou o primeiro e sou o último e fora de mim não há Deus? E sou o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel? Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 8. E aquele que se apresenta para João diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que aqui a Escritura ela bate perfeitamente com o que está escrito em Isaías 44, verso 6. E quem está passando aqui, quem está falando com João, é o Filho. Perfeito? Agora nós vamos para Isaías 48. Perfeito? E no verso 12 vai dizer o seguinte: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro, e eu também, o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e eu os chamarei e aparecerão juntos. Você veja que aqui, Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar, né, ele diz, eu sou o primeiro e sou o último. E a minha destra formou, né, fundou a terra. Né? Interessante que aquelas pessoas que ensinam que o Evangelho de João é herético, o Evangelho de João ele diz que a palavra estava com Deus, com o Pai, e a palavra era Deus, e que o mundo foi feito por ele, que sem ele nada teria sido feito. Né? E que a palavra se fez carne e tabernaculou, andou entre nós. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. É isso que diz lá em João 1. Perfeito? Interessante que aqui, aquele que diz em Apocalipse, que é o próprio Filho, se apresentando para João, que ele diz, eu sou o primeiro e sou o último. Aqui ele diz, em Isaías 48, eu sou o mesmo, o primeiro e o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Perfeito? Agora, nós vamos para Isaías 51. Perfeito? No verso 9, nós vamos ver os seguintes textos, a partir do verso 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Presta atenção nessa palavra, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o Egito? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Onde nós vemos esse contexto, irmãos? Em Êxodo. Quando Deus, ele abre o mar para os hebreus passarem, né? E depois acontece do exército egípcio, quando segue eles, o mar se fecha e o exército egípcio é morto afogado, né? Aqui está dizendo que o braço do Senhor é aquele que abriu o mar. É aquele que abriu o mar vermelho para os hebreus passarem. O braço do Senhor. Presta atenção nessa palavra, braço do Senhor. Tá? Presta atenção. Quem estava com o povo na primeira aliança era o braço do Senhor. Tá? Estava no Egito. Ó, tirou o povo do Egito. Perfeito? Aqui em Isaías 51, verso 9 e 10. Tá? Fica bem claro. Isaías 52, verso 10. Olha que interessante isso. O Senhor, ou o Criador dos céus e da terra, né, desnudou o seu santo braço. Olha só. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Quem é a salvação do mundo? Não é Cristo? Não é o Filho do Altíssimo? Aqui diz que o Senhor desnudou o seu santo braço e todas as nações viram o braço do Senhor. E todos os confins da terra verão a salvação do Senhor. E não é o que acontece? Quando Cristo, depois da sua ressurreição, ele não disse para os apóstolos: ide, batizai,
fazei discípulos e batizai-os, né, em todos os confins da terra. Não é exatamente isso? Pregai o evangelho para a salvação? Não é? Quem é o braço do Senhor que foi desnudado e as nações conheceram o braço do Senhor e a salvação chegou até os confins da terra? Não é o Filho de Deus? Não é o Filho do Altíssimo? Então, exatamente o que está aqui em Isaías 52, no verso 10. Né? O Senhor desnudou o seu santo braço. Por quê? Porque na primeira aliança as coisas ainda não estavam bem claras, né? Mas o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Porque antes, na primeira aliança, só os judeus, só os hebreus tinham pacto com o Criador dos céus e da terra. Mas a partir do Filho de Deus, quando Deus desnudou o seu santo braço e apresentou o seu Filho, então todas as nações viram a glória do Pai e viram a salvação, né? Como diz aqui, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus, que é através do Filho, que é através de Cristo. Né? Então nós compreendemos que o braço do Senhor, o braço do Senhor que estava, como diz em Isaías 51, o braço do Senhor que estava no Egito, tirando o povo do Egito, né, abrindo o Mar Vermelho, é o Filho. Perfeito? Está provado. Né? É só a gente meditar. Eu estou tentando ser o mais breve possível, mas vai ficar longo o estudo. Peço que você tenha paciência, né, para a gente poder estudar a palavra. Agora um capítulo clássico, né? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Mais uma vez falando no braço do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Então vai continuar aqui, aí depois no verso 10 vai dizer: Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Não é o que o Senhor Jesus Cristo fez? Através do seu sangue, do sacrifício. Né? E desse pacto da nova aliança, ele não fez expiação pelos nossos pecados através do sangue puro e precioso dele? Exatamente o que está aqui no verso 10. Diz no verso 11: O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. Obviamente que aqui está falando do Filho do Altíssimo, né? Sobre o sacrifício dele. Agora preste atenção quando diz aqui no verso 1: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Nós já entendemos no capítulo 51 e 52 que o braço do Senhor é o Filho, né? Que estava com os hebreus e que foi ele que fez o pacto. Foi o Filho que fez o pacto na primeira aliança. Tá? E agora vai dizer que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí eu vou ter que ler aqui algo que muitos não concordam, né? De repente alguém que vai olhar esse vídeo vai dizer: não concordo com essa palavra, não é inspirada, né? Mas só que eu vou ter que ler o que está aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 37, que vai repetir o que está em Isaías, a profecia que está lá em Isaías. E no verso 37 vai falar sobre o Filho do Altíssimo assim: ó. E ainda que tivesse feito tantos sinais mediante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, nós vemos que Isaías 53, verso 1, se encaixa perfeitamente com o Evangelho de João, capítulo 12, no verso 37 e 38. Perfeito?
tá? Ok? Então vamos para a próxima agora. Amados, agora nós vamos começar a entrar no Novo Testamento, referente à divindade do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus, de Cristo, né? Independente se você gosta de pronunciar em hebraico ou no português, independente, isso não vem ao caso, tá? É a sua intimidade, tá? Só não menospreze quem invoque o nome diferente do seu, tá? Porque no Salmo 7, a Escritura diz que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, né? Ele sonda a mente dos corações e ele sabe da intenção de cada um. Então não menospreze aquele que chame Jesus ou aquele que chame de um nome diferente de você, amém? A gente vai entrar agora no Novo Testamento, tá? Mas eu ainda vou precisar voltar a alguns textos ainda na Antiga Aliança, tá? Nos profetas e nos Salmos. Primeiramente agora eu vou ler o apóstolo Paulo, que eu creio que todo mundo, né, que é cristão, que crê na Escritura, todos creem no apóstolo Paulo, que foi um homem consagrado para pregar o evangelho, para pregar aos gentios. E as cartas de Paulo, elas servem muito e vão servir até o fim para a gente, perfeito? Porque são todas escrituras inspiradas pelo Altíssimo, pelo Eterno, perfeito? 1 Coríntios capítulo 8, Paulo diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Você vai entender esse verso de Paulo em 1 Coríntios nos próximos textos que eu vou ler, tá? Irmãos, olha como é interessante. Nós vamos ver agora Isaías 45, ok? No verso 22 e 23. E a gente vai ver que Paulo vai usar isso no Novo Testamento. Vamos analisar? Isaías 45, a partir do verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, só há um Deus, o Criador dos céus e da terra. No verso 23 vai estar escrito o seguinte na profecia: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. É interessante, abrindo um parênteses, que no Evangelho de João diz que o Filho, né, era a palavra de Deus, do Pai, né? E aqui diz que saiu da minha boca a palavra de justiça, né? E interessante que Paulo vai dizer que só há um Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o justo. E aqui diz, né? Da minha boca saiu a palavra da justiça, boca de Deus, né? Interessante que em João diz o quê? Que a palavra estava com Deus, né? E ela se fez carne. Por isso que vai dizer aqui, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho. Ou seja, Cristo veio uma vez fazer a expiação e o sacrifício por nós, né? Ele não vai voltar atrás, ele já veio. Quando ele voltar, ele vai voltar para ser o rei. Veremos isso. Por isso diz: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim, presta atenção, se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Isaías 45, verso 22 e 23. Agora, irmãos, nós vamos verificar onde é que o apóstolo Paulo ele usa esse texto de Isaías e onde é que ele aplica isso. Vamos ver? Meus irmãos e amados, Filipenses, a carta de Paulo à igreja dos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Vemos que a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo diz no profeta Isaías, perfeito? No capítulo 45, verso 22 e 23, né? Agora, veja se não é a mesma palavra que Paulo vai estar falando agora aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou despojou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que exatamente se Paulo ele está usando o texto de Isaías 45, verso 22 e 23, onde fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Aqui Paulo descrevendo o Filho, né, o braço do Senhor, que o Senhor desnudou para nos salvar, né? Paulo vai dizer que, pelo que também o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Mais um texto que prova a divindade de Cristo, né? Agora vamos para o próximo texto. Irmãos, agora o negócio vai começar a esquentar, vai ficar interessante. Vamos então para a carta de Paulo, né? Já que, infelizmente, tem pessoas que ensinam na internet que o Evangelho de João é herético, porque ensina que o Filho tem divindade, né? Então será que Paulo também é herético? Será que o apóstolo Paulo também é herético? Ou será que ele é coerente com o Evangelho de João? Vamos analisar aqui. Colossenses, a carta de Paulo a Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 13. Amém? Vamos lá. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí falando do Filho, em quem temos a redenção. O que é redenção? O resgate, né? Cristo nos resgatou do pecado, nos resgatou das trevas e da condenação. Mas Cristo nos resgatou para a salvação e a vida eterna e a ressurreição. Amém? Por isso que diz redenção. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha, prestem atenção. Verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criados, presta atenção, porque nele, Cristo, né, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades. O que vai dizer aqui? Tudo foi criado por ele e para ele. Ele quem? Aqui só está falando de Cristo. Né? Que Deus nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, e aí começa a falar de Cristo, que é a imagem, aquele que temos a redenção, pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados, que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, etc, etc. Tudo foi criado por ele e para ele. Presta atenção, né? Veja que Cristo, que os céus, a terra e o mar foram criados pelo Filho, a mandado do Pai. Né? Então você vê que o Evangelho de João, ele não é herético, mas ele é coerente com Isaías, com o apóstolo Paulo, com o escritor de Hebreus. Vamos ver? Tudo foi criado por ele e para ele. Né? Então se o Evangelho de João diz que o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu, e a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Tudo foi feito por ele, sem ele nada teria sido feito, se encaixa com o apóstolo Paulo. Perfeito? Agora a partir do verso 17, diz, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão
nos céus. Perfeito? Mais um texto aqui, o apóstolo Paulo confirma o evangelho de João, confirma Isaías, confirma que o Filho é o Criador, né? Que o Filho, que Cristo é divino, que Cristo é Deus. Próximo texto, Colossenses, de novo, mas no capítulo 2. Simplesmente o verso 9 vai dizer o seguinte: porque nele, né, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. Não se pode negar isso. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, eu vou deixar todos os textos depois na descrição. Você medite em todos esses textos que eu estou botando no estudo. Medite com calma, medite novamente, para você compreender a importância desse estudo. Ok? Isso é importantíssimo. Agora nós vamos voltar para a primeira aliança, né? E vamos ver aqui as profecias nos Salmos. Vamos ler o Salmo 45. Amém? Vai dizer o seguinte, tá? No verso 6 em diante. O teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, ou seja, que não transgride a lei. Um cetro de equidade é que vive cumprindo a lei, né? Que não tem transgressão, que não tem iniquidade, não tem pecado, abominação. Cetro de equidade, é um cetro de justiça. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Veja que a própria Escritura, já nos Salmos, profetizava que o Filho também é Deus. Perfeito? E esse texto de Salmo 45, falando sobre Deus, o teu Deus te ungiu, nós vemos em Hebreus. E agora nós vamos estudar um pouquinho Hebreus. Vamos ver aqui a carta aos Hebreus no Novo Testamento. Queria abrir um parênteses aqui e dizer que Hebreus não foi escrito por Paulo, tá? Não se sabe até hoje quem escreveu a carta aos Hebreus, mas se nós analisarmos com frieza e com calma, nós vamos ver que a escrita não é por Paulo, porque Paulo inicia com uma introdução, e aqui não tem essa introdução, sabe? Então nós temos certeza que aqui não é Paulo que escreveu. Pode ter sido Apolo, pode ter sido outra pessoa no contexto, naquela época, né, de Paulo, mas não foi o apóstolo Paulo. Não se sabe quem escreveu, mas que é inspiradíssimo por Deus, pelo Criador dos céus e da terra, isso é um fato. Carta aos Hebreus. Então vamos ver aqui o capítulo 1, perfeito? Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Você está vendo que o Pai, você está vendo que o Filho criou o mundo a mandado do Pai? Você está vendo que o Criador de tudo que você vê, se você vê o céu, você vê a terra, você vê o mar, foi o Filho? Isaías, Salmos, o Evangelho de João, as cartas de Paulo, a carta aos Hebreus, todas elas se encaixam, porque todas elas foram inspiradas pelo mesmo Espírito. E o Espírito não mente, o Espírito só fala a verdade. O Espírito Santo, o Espírito do Criador dos céus e da terra. Perfeito? O que diz aqui? A quem constituiu herdeiro de tudo, Filho, né? Por quem fez também o mundo. Quem fez o mundo? O Filho, né? Como está aqui. Perfeito? O Filho é Deus. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos,
quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, isso está nos Salmos, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Isso está em 2 Samuel, quando Davi ele quer levantar uma casa para Deus, e Deus fala com o profeta Natã, repassa as palavras do Senhor para Davi. E Deus ele fala do filho, né, dizendo, eu lhe serei por pai, ele será por filho. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Tem gente que fala que Cristo não pode ser adorado, né? Que só o Pai pode ser adorado, mas não é verdade. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tá vendo aqui? O escritor de Hebreus repetindo o Salmo 45. Do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, verso 9 de Hebreus, capítulo 1. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos. Isso aqui, tudo o escritor de Hebreus, capítulo 1, todo é falando do Filho. Você vê que Hebreus, Salmo, Isaías, Paulo, Evangelho de João, todos eles, Apocalipse, mostra que o Filho é Deus, o Filho é divino. E o Filho é digno de adoração. Tanto é que em Isaías 40 e 5 e em Filipenses 2 mostra que todo o joelho se dobrará à adoração, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus. Você está vendo aqui em Hebreus, na carta dos Hebreus, no Novo Testamento? Irmãos, querem uma prova de que a Escritura ela é inspirada pelo Criador? E você vai ver que o mesmo Espírito que estava em Paulo é o que estava em João. João escreveu Apocalipse. Em espírito foi levado pelo Senhor, né? Quando ele estava na ilha de Patmos, e ele escreveu Apocalipse, com tudo que o Senhor lhe revelou. Perfeito? Muito antes, Paulo escreveu a carta a Timóteo, né? E olha que interessante que em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 14, vai dizer o seguinte, né? Paulo falando para Timóteo, né? Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aonde que a gente vai ver essa expressão Rei dos reis e Senhor dos senhores? Em Apocalipse. Né? Agora vamos lá. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, ou seja, que ninguém consegue acessar, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder para sempre. Amém. Perfeito? Olha o que Paulo fala do Filho de Deus, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos ver onde é que está Rei dos reis e Senhor dos senhores, que foi escrito bem depois? Irmãos, Apocalipse 19, a partir do verso 11. Presta atenção nisso que você leu agora em 1 Timóteo 6, tá? Verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está falando de Cristo, né? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Tinha um nome que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.
Você não vê em João, no Evangelho de João, escrito assim, que a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? Você não vê lá em Isaías falando que a palavra de justiça saiu da boca do Senhor? Qual o nome que diz aqui, figurativamente, de Cristo? E o nome pelo que se chama é a palavra de Deus. Amém? E seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. A espada que sai da boca é a palavra de Deus, né? E ele as regerá com vara de ferro, que está lá no Salmo, essa profecia. Salmo 2, se eu não me engano. 1 ou 2. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Verso 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, : Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que está escrito aqui 1 Timóteo capítulo 6, verso 15. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Irmãos, para finalizar, vamos chegar agora no final do vídeo. E eu quero ver com vocês aqui. Vocês conhecem o milênio, né? Quando Cristo voltar, vai ter 1000 anos de reinado do Filho do Altíssimo aqui na terra com a igreja. Com a igreja com o corpo ressurreto, com o corpo imortal, glorificado, transformado, um corpo imortal na ressurreição. Amém? Aí vai dizer o seguinte, no capítulo 20 de Apocalipse, tá? Eu vou ler rapidinho aqui. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso é um assunto para um outro estudo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam um sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Mas os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Você está vendo que na volta do Senhor, na volta de Cristo, o Senhor vai vir para a terra, Satanás vai ser preso, Satanás que hoje, segundo a Escritura, é o príncipe da potestade do ar, é o dominador dessa terra, né? Satanás vai ser preso por 1000 anos e Cristo vai ser o rei da terra. E a igreja vai ser a rainha, vamos dizer assim, uma figura de linguagem. A igreja é a noiva, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja vai reinar como reis e sacerdotes junto com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é o Filho, que é Cristo, perfeito? Aqui está claro. Agora a gente vai para terminar o estudo. Nós vamos agora para Zacarias 14, irmãos. E vamos ver o que diz aqui, se essa palavra não se encaixa com Apocalipse 20, com o milênio de Cristo e da igreja reinando na terra, e Cristo sendo rei dessa terra. Vamos ver Zacarias 14. Verso 1, eu não vou ler todo o contexto, você pode ler todo o contexto em casa, tá? Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eis que vem o dia do Senhor. Perfeito? Irmãos, olha só o que vai dizer no verso 9. E o Senhor, né? Que aqui na lei, nos profetas, sempre se refere ao Senhor dos exércitos, né? E o Senhor, né? Independente se você pronuncia o nome Yahweh, Yahvé, Jeová, Yahweh, independente, tá? É a sua intimidade. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Presta atenção. Perfeito? E o que está dizendo que no dia que Cristo voltar, vai acontecer o quê? Cristo vai reinar com a igreja 1000 anos.
Aí o que vai dizer aqui no verso 16 e 17 para nós encerrarmos? Para provar, aqui fica provado quem é o Senhor dos Exércitos. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá chuva, não virá sobre ela chuva. Quem, aqui diz no verso 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Verso 16, de ano em ano as nações que estiverem na terra, no milênio, terão que vir adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem é que vai, em Apocalipse 20, quem é que vai reinar por 1000 anos? Não é Cristo? Então quem é o Senhor dos Exércitos? É Cristo. Por isso que Cristo, no Evangelho, ele diz assim, porque eu e o Pai somos um. Sabe por que o Pai e o Filho são um? Porque os dois compartilham do mesmo Espírito. Por isso que a divindade é uma só. Sabe a diferença de criação e geração? A diferença é que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Mas Cristo, Yeshua, Jesus, independente do nome que você chame, Cristo, ele é gerado de Deus, é diferente, ele saiu. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que nunca alguém viu o Pai, mas o Filho que estava no seu seio o revelou. Por quê? Porque o Pai gerou o Filho de dentro dele. Entendeu? Por isso que Cristo é Deus, porque Cristo, ele tem a mesma essência, ele tem o mesmo DNA do Pai. Amém? Por isso que Cristo é o Criador, como provado aqui nas Escrituras. Cristo criou o mundo, criou tudo. Tudo foi feito por ele. Cristo é o Senhor dos Exércitos. Amém? É diferente de nós. Por exemplo, se eu pego algo e crio com as minhas mãos, uma pessoa que tem inteligência, que tem conhecimento, vai lá e cria um robô. Criou com as suas mãos um robô. É uma criatura daquela pessoa, mas ela não foi gerada pela pessoa. Agora, a minha filha, ela saiu de dentro de mim e de dentro da minha esposa. Ela foi gerada por nós. Ela tem o nosso DNA. Amém? A minha filha tem as minhas características físicas, psicológicas, vamos dizer assim também, da minha esposa, físicas, psicológicas. Tem o DNA, tem no sangue o DNA. A essência da minha filha, ela vem de nós. É a mesma essência. Entendeu? Ela foi gerada porque ela saiu de dentro de nós. Agora, se eu crio algo, é algo criado, não foi gerado. É a mesma forma. Nós somos criaturas de Deus. Cristo não é uma criatura de Deus. Cristo foi gerado de Deus. Cristo é o Filho de Deus. E por ele ter saído do Pai, de dentro do Pai, se ele saiu do Pai, ele tem o mesmo Espírito do Pai. Ele tem a mesma essência, o mesmo poder do Pai. Ele só se submete por a questão de filho e pai. Perfeito? Mas em questão de poder, o filho e o pai, os dois são o mesmo. Por isso que Cristo fala, nós somos um. Eu e o Pai somos um. E é claro que nós nos tornamos filhos de Deus, como o apóstolo Paulo fala, por causa da adoção, porque através de Cristo nós nos tornamos, nós nos ligamos a Cristo, ao corpo de Cristo. Então nós nos fazemos participantes, porque Paulo diz que Cristo é herdeiro de tudo, e Cristo sendo herdeiro de tudo, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E nós nos tornamos, como Paulo fala, filhos por adoção. Nós somos filhos de Deus pela fé. Como a Escritura ensina, nós somos filhos de Deus pela fé, porque em João capítulo 1 diz que aquele que creu em Cristo foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. E no Evangelho, enfim. Então nós somos filhos por adoção. Nós somos criaturas, nós somos filhos por adoção, nós somos co-herdeiros.
Cristo não. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele saiu do Pai. Ele tem a essência do Pai. Por isso que ele tem a essência e tem a divindade. Por isso que ele é o Criador. Amém? Então, fica provado a divindade de Cristo e a veracidade do Evangelho de João. Espero que esse vídeo venha edificar a todos que venham olhar esse vídeo. Peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, para essa mensagem chegar ao máximo de pessoas, para esse entendimento chegar ao máximo de pessoas. Vou deixar na descrição todos os textos que foram usados neste estudo. Você medite e remedite, tá? Releia, e que venhamos a prosseguir a conhecer e conhecer mais o nosso Senhor, nosso Criador, enfim, nosso Salvador. Amém? Inscreva-se, deixe o seu like e acione o sininho para que as notificações sempre cheguem a você dos estudos aqui do canal Conhecendo o Caminho. Amém? Toda honra, toda glória, toda adoração a Deus, porque importa que Ele cresça e nós diminuamos. Amém? Até o próximo vídeo, se assim Ele permitir. Amém.